É conhecida a vontade do governo socialista de condicionar a comunicação social. Em casos concretos, sobre peças concretas, já assistimos às pressões do Executivo e de sua falange de assessores de tentar pressionar, de tentar condicionar, de tentar influenciar o exercício livre da imprensa. Vários jornalistas já sentiram sobre si esse manto diáfano da pressão. Vários analistas já denunciaram esta propensão totalitária de controle da comunicação social. E tivemos até, pasme-se, o responsável da pasta da comunicação social a qualificar como sendo de sarjeta parte do jornalismo em Portugal. Essa ofensa só não passou porque, felizmente, os jornalistas não se deixam condicionar e há muito quem conteste e quem acuse o que o Governo tem vindo a fazer. Mas agora o condicionamento muda de forma e muda de tom. Recentemente, o Governo agendou para discussão a versão final da lei relativa ao pluralismo, independência e não concentração dos meios de comunicação social. O CDS não é contrário à existência de uma lei que assegure o pluralismo, a independência do poder político e a não concentração. Propusemos a revisão da Constituição que lhe deu corpo em 2004, estivemos na gênese da Lei da Concorrência em 2003 e assegurámos nas leis relativas à comunicação social a proibição da concentração excessiva e a independência e pluralismo como condição essencial a uma comunicação social livre. E também nada temos contra a existência de critérios quantificáveis para se saber se existem ou não abusos de posição dominante. Agora, o que não podemos aceitar é que pela lei se imponha um universo que é feito com a fotografia de um determinado grupo de comunicação social. Não aceitamos que a lei seja um fato à medida de quem já está no mercado, assegura projetos de sucesso e subitamente se vê proibido de exercer a sua atividade normal porque o Governo escolheu um critério aberrante para medir o que é o universo das audiências. Para medir as audiências do serviço de programas radiofónicos, o Governo escolhe como universo não todas as rádios, mas só as rádios generalistas e as rádios informativas. De fora ficam as rádios musicais ou as rádios de entretenimento, quer tenham muita ou pouca audiência. Aí, pelos vistos, para o Governo é indiferente saber se existe ou não concorrência desleal ou saber se há práticas que põem em causa o mercado. Para se saber se uma rádio ou se um grupo de rádios tem ou não tem abuso de posição dominante no mercado, olhem-se para as audiências de todas as rádios e não só para as audiências de um grupo de rádios escolhido pelo Governo. Olhemos para os números concretos e vamos perceber o que é que o Governo deseja com a aprovação desta lei. Se esta lei vier a ser aprovada, como está, só existe um grupo de rádios que vai ser diretamente afetado, que é a Rádio Renascença e a RFM. Se olharmos para o share de todas as rádios, não há em Portugal nenhum problema de concorrência e o mercado funciona bem. Se olharmos para o share de todas as rádios, nenhuma rádio está perto de atingir 50% do mercado, a cota que o Governo considera que pode pôr em causa a concorrência. Só que, para o Governo, o universo de referência não pode ser o universo de todas as rádios e deve ser só o universo das rádios generalistas ou das rádios informativas. E aí e só aí há de facto um problema, porque a Renascença e a RFM sistematicamente ultrapassam a cota agora imposta pelo Governo. Pior, esta lei é um convite a que as rádios que maioritariamente são musicais, no caso específico da RFM, deixem de ter noticiários e assim possam escapar ao controle da lei. Afinal, o que é que incomoda o Governo? Que uma rádio como a RFM, que é ouvida por gente nova, por muitos jovens,
possa ter noticiários livres, independentes, mas com uma orientação confessional? O que é que incomoda ao Governo? Que possam existir grupos de comunicação social plurais e que não se deixam influenciar? O que é que incomoda ao Governo? Que a Rádio Renascença, que em 1975 foi um esteio da resistência à imposição de uma ditadura comunista em Portugal, possa continuar a ser livre e não pressionável? O Governo não pode deixar de responder. Porque é que impõe este universo? Porque é que não são todas as rádios? Mas já agora, se o Governo quer excepcionar rádios, porque é que não excepciona também as rádios que têm uma orientação confessional, como é o caso da Rádio Renascença? Se o Governo não tem como objetivo seguir a Renascença e a RFM, mude a lei. Se o Governo não tem como objetivo pôr em causa a liberdade e a pluralidade da comunicação, aceite as propostas de alteração do CDS, excepcione a Renascença e não faça uma perseguição à Renascença e à RFM. Sr. Presidente, para terminar, eu sei que muitos podem julgar que isto não é nada connosco, que isto não nos afeta e que, portanto, não vale a pena protestar. Mas o que está em causa é muito sério. É a liberdade, é a autonomia, é a pluralidade e a independência da informação que está em causa. Tal como Martin Niemöller perante a atrocidade, muitos podem achar que não vale a pena protestar. Mas esses podem ter uma certeza. Com a liberdade de informação posta em causa, quando os vierem buscar a eles, já não vai haver ninguém para protestar em seu nome. Como alguém dizia no outro dia, o senhor deputado é um homem inteligente e sabe que isso não pode ser feito. E quando digo isso, digo objetivamente a perseguição, a tentativa de condicionar a Rádio Renascença e a RFM. Só que, senhor deputado, infelizmente não foi o senhor deputado, pelos vistos, a fazer esta lei. Foi outra pessoa, pelos vistos, o Ministro da Comunicação Social. E o problema que está colocado, senhor deputado, é que no artigo 19º desta proposta de lei, quando se falam dos universos de referência, o que aqui está em causa, no caso do Serviço de Programas Radiofónico, são as rádios generalistas e as rádios temáticas informativas. E, portanto, conjugando este artigo com o princípio da especialidade, o que isto dá como conclusão, e não há outra forma de ler a lei, senhor deputado, é que só estão em causa 6 rádios, no caso 4 grupos de comunicação social. Se fosse como o Sr. Deputado dizia, eu acharia muito bem. E tenho a certeza que o Sr. Deputado, como homem inteligente que é, defende exatamente o que está agora a dizer, que é que se meça a audiência de todas as rádios e não só de algumas escolhidas pelo Governo. Só que eu tenho a imensa pena de não ter sido o Sr. Deputado a fazer esta lei e, eventualmente, quem fez a lei é alguém que não tem o brilhantismo, o conhecimento e a inteligência do Sr. Deputado e, portanto, pôs aqui uma coisa que é claramente persecutória da Rádio da Renascença e da RFM e que, se vier a ser aprovada como está, terá uma consequência, que é, no dia a seguir a ser aprovada, a Renascença e a RFM vão ter um problema com a entidade reguladora da comunicação social, vão ter um problema se quiserem renovar uma licença, concorrer a um concurso, apresentar novos projetos. Isso é muito evidente e, portanto, a única coisa que o Partido Socialista nesta matéria pode fazer é aceitar as propostas de alteração que o CDS já apresentou e vai apresentar também em tempo próprio e, de uma vez por todas, corrigir o que é um abuso da liberdade de informação, um ataque à liberdade, ao pluralismo e à informação livre em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Campos Ferreira, queria antes de mais agradecer a sua questão. É uma questão muito pertinente. Como nós sabemos, esta lei tem um conjunto de erros técnicos até que são muito graves, porque estamos a falar de valores do ponto de vista constitucional e do ponto de vista democrático muito, muito importantes, como o da liberdade de informação e da liberdade de imprensa. O Sr. Deputado dizia, e eu concordo consigo, que é uma lei perigosa, mas mais do que ser perigosa, é uma lei que é perigosa e que tem consequências. Esse medidor que o Sr. Deputado aí falava, e bem na sua intervenção, vai ter uma consequência, que é a seguinte. Somando, olhando para o universo Rádio Renascença e RFM, se a RFM não tiver noticiários, deixa de estar incluída, porque passa a ser uma rádio temática musical. Se for uma rádio temática musical, deixa de contar para as audiências e o Governo aí não está preocupado em saber se há concorrência, se não há concorrência,
se há problemas no mercado, se não há problemas no mercado. Portanto, se só dá música, não há nenhum problema relativamente ao cumprimento do mercado. O problema não é esse. O problema muito sério que está agora colocado é que o Governo quer fazer é afetar uma rádio que é ouvida, é um caso de sucesso, é ouvida por muita gente e por muita gente nova e que tem notícias livres e independentes e que, se calhar, em algumas vezes, incomodam o Governo. E como o Governo está incomodado com isso, não pode, porventura, nacionalizar, então recorre à lei para, com a lei, proibir uma rádio, que é um caso de sucesso, de poder ter informação livre. A informação livre, Sr. Deputado sabe isto muito melhor do que eu, é um esteio essencial de um regime democrático, de uma participação política plural. É isso que está em causa, é isso que eu espero que todos os deputados e todos os partidos possam combater nesta lei. Muito obrigado.